Olá pessoal, bom dia, aqui é o professor Alex e antes de passar as notas para vocês eu quero passar a devolutiva para explicar para vocês como que vocês deveriam resolver essa situação. Eu acho que a melhor forma de vocês aprenderem, pessoal, essa parte é isso. E, e a maioria errou, tá? Então bora lá. Vamos fazer isso aqui para que fique bem claro para vocês. Então foi dada essa tabela do Elton, do Joelso, do Jonas e do Vinícius, beleza? Então vamos lá. Como é que eu faria para fazer esse cálculo? Então vamos começar pelo Elton. Tá? Então tem dado aqui uma área do pavimento. Legal. Área. Tá? Deu 21 mil, né? Tá, então eu teria que colocar esse valor, 21 mil. Eu tenho isso aqui em metragem quadrada. Legal. O que ele me dizia na questão? Eu precisaria da área do pavimento é a pior situação obtida em projeto. Então, por exemplo, eu tenho essa área nessa pior situação. A altura do pavimento se refere à altura do pavimento solicitado, ou seja, desse pavimento. Tá? Ele está a 10,85 com relação ao pavimento de saída lá embaixo, mas nele tem 12 unidades de portas, né? E isso multiplicado por 2. Tá? Então tem 12 UPs e a quantidade disso é 2 saídas. Tá? Então é como se fosse num shopping que nesse pavimento mais solicitado, nessa altura, consegue ainda ter 2 saídas com 12 UPs. Okay? Então, qual que seria a solução? Eu tenho, por exemplo, que ver lá na norma NPT 11 e não na NBR 9077, porque eu pedi a mais atualizada agora, né, para vocês. Vocês vão lá em C, é uma pessoa por 5 metros quadrados de área. Tá? Como a gente não tem essa questão da identificação do EJM em projeto, em questão de lojas, então a gente vai adotar 5 metros quadrados. Tá? Então as observações EJM lá embaixo, ok, quem colocou estava correto. Tá? E a gente vai colocar aqui o J ou M, cadê? Ó, se tiver área de loja, então a parte de corredor era 1 para 5 e a parte de lojas 1 para 7. Tá? Melhoraria o cálculo. Mas como a gente não tem o desenho de lojas, então vamos considerar 1 para 5. Então nessa situação eu teria que dividir este valor por 5. Né? Vou colocar aqui. Tá, então se eu colocar esse resultado, vou colocar esse divididos por esse. Dava 4.200 pessoas. Tá? Então achei o número de pessoas. Tá? Vamos lá. Pessoas. Esse é um valor fundamental para a identificação do projeto. Então achei aqui o número de pessoas. Ok? Legal. O que ele estava falando lá? Que nesse pavimento do Elton, ele tinha ainda saída por porta 12 UPs. E isso multiplicado por 2. Né? Quantidade tinha 2 saídas. Então eu tenho quantas UPs aqui? Ó? Eu tenho 24 UPs. Então, isso aqui é população. Deixa eu colocar aqui. Ó. População. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho 24 P's, que é a multiplicação de 12 por 2, quantidade de P's pelas saídas, né, que existe nesse pavimento. Então 24 P's vezes 100, que é, pela norma, né, a quantidade de pessoas que fogem por portas. Olha lá, C. Então por portas fogem 100. Então eu tenho aqui mais ou menos 2.400 pessoas. Tá? Essa parte aqui é a parte que eu tenho que descontar. Então essa daqui eu desconto da população. Então se a minha população calculável diária deu 4.200, então calculável deu 4.200, e a população que já estão fugindo aqui, ó, 2.400. Vou colocar aqui, ó, já fogem por portas. Então já tem dessa população aqui, ó, o que me sobrou para cálculo, pessoal, é isto menos isto. Então o Elton tinha que calcular somente escada para 1.800 pessoas. Então este valor aqui seria o valor para calcular de escadas, ok? Então é a partir deste valor, pessoal, porque já tem 2.000 pessoas e 400 fugindo por portas. Então, descontando 1.800. Tá, deixa eu só ver se está certo ali. É isso daí, 1.800. Show de bola. Agora vamos para a escada. Se eu tenho na escada, por exemplo, 1.800 pessoas, e a unidade de UPs por escada é 75, ó, a capacidade, se eu dividir essa população pela capacidade, eu vou ter a quantidade de escadas que eu necessito. Então, essa divididos por essa. Tá? Então, eu tenho uma população divididos por isso, então aqui eu tenho unidades de IPs que eu necessito, pessoal. IPs que eu necessito.
Então, para fugir as pessoas, esse é o meu resultado. 24 P's nessa tipologia de área, ok? Então, se eu tenho 24 P's, aí eu precisaria identificar o quê? Qual que é a unidade de UPs que eu vou utilizar? Então, na questão, ele tinha uma delimitação, que poderia ser de 2 UPs ou de 5 P's. Tá? E aí, se vocês, a maioria adotou 5 P's. Tá? Então, vamos colocar 5 P's, que era o limite máximo. Então, se eu fosse colocar este valor aqui por 5 P's, e o limite mínimo, que era 2, vamos ver os cálculos que vão dar. Eu tenho 24 divididos por aqui. E eu tenho aqui, ó, 24 divididos por 2 UPs. Então, eu tinha uma opção do que? Eu não posso número quebrado. Então, eu teria que ter 5 escadas e aqui eu teria que ter 12 escadas como resultado. Então, aqui é número de escadas. Então, se eu adotar 5 UPs por escada, eu só preciso de 5 escadas. Se eu adotar 2 UPs por escada, eu precisaria de 12 escadas. Tá? Então, seriam as duas soluções. Então, a resposta para 5 P's seria apenas 5 escadas. Essa era a solução do problema, ok? 5 escadas. Se fosse para 2, seriam 12 escadas. Essas que seriam as opções de respostas. Beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tenho para o Elton. Vamos para o próximo, que é o Joelcio. Então, o Joelcio eu tenho 45 mil. Tá? 45 mil, o cálculo é igual. Então, 45 mil divididos por 5, eu já tenho uma população de 9 mil pessoas. Quantas portas o Joelcio tinha? Eu tenho 20 vezes 3, então tenho 60 P's. Tá? Então, para o Joelcio, tá aqui, né? Joelcio, aqui Elton. Vamos fazer assim para ficar mais fácil. Tá. Então, a população do Joelcio. Tá certo, pessoal? 45 mil. 9 mil o cálculo. Beleza. Então, deixa eu ver se está certo aqui. Beleza. Esse dividido por esse, eu chego a uma população de 9 mil. Aí, eu tenho que ver quantas UPs por portas já estão fugindo. Então, do Joelcio seriam 20 vezes 3, então seria 60 UPs. Então, seria mais ou menos aqui, pessoal, 6 mil pessoas já fogem por portas nesse pavimento. Vamos colocar aqui, ó, já fogem nesse pavimento. Ou seja, o que me sobra são 3 mil pessoas para calcular. Então, em função desse 3 mil, que ele teria que calcular a escada. Então, o valor de escadas é 3 mil divididos por 75. Então, o Joelcio teria que calcular para 40 UPs apenas. Tá? Se ele dividisse por 5, ele precisaria de 5 escadas. Se ele dividisse por 2, as escadas com 2, ou seja, com 1,20, né? 55 seria 1,20. Aqui é para uma escada de 2,75, ok? De comprimento. E aqui uma escada de 1,10. Ok? Só que o mínimo, né, que eu acho que a norma permite, vai ser 1,20 ali. Então, essas são para essas duas soluções. Então, para a escada de 2,75, escada de 1,20. Seriam essas soluções. Então, o Joelcio, o cálculo correto teria que ser 8 e 20 para duas soluções. E aí, claro, que ele teria que adotar, às vezes, para 5, para 4, para 3, aí ele que teria que calcular. Mas se ele adotou 5, então a resposta correta seria apenas 8 escadas. E aqui apenas 5 do Elton. Vamos para o Jonas. 33 mil. Então, vamos para o Jonas. Jonas. 33 mil população. Ou seja, vamos ver quanto é que sobra para eu descontar de porta. Eu tenho já 15 unidades de porta vezes 2. Então, eu tenho 30 UPs. Então, são 3 mil pessoas do Jonas que já estão fugindo. Ou seja, o Jonas teria que calcular para uma população de 3.600. Esse que deveria ser o valor de cálculo do Jonas. Porque eu tenho a população, descontando as portas, sobrou isso aqui para a escada. Beleza, então se eu tenho 3.600 de valor, para o Jonas teria que ter dado 48 P's. Então, se ele dividisse esses 48 P's por escadas de 2,75, que dá 5 P's, o valor que ele chegaria era 9,6. Então, o valor correto da resposta dele seria 10 escadas. Se fosse 12 P's, ele teria que adotar 24 escadas. Ok? Essa seria do Jonas. Vamos no próximo,
que a resposta é do Vinícius agora, 16.000, então para 5Ps. Então, Vinícius tinha uma população de, aqui, né? Vamos lá. Vinícius tinha uma população de 16.000. Jonas estava 33, estava correto? Beleza. Então 16.000 para o Jonas. Para o Vinícius tem uma população menor. Então a população calculável dele daria 3.200. E ele tinha 5Ps. Então 500 pessoas já fugiriam, se eu não me engano, por isso. Só deixa eu ver se está certo. Então 16.000 para 5Ps apenas. E é uma só, né? Uma escada só. Então seria mais ou menos 5Ps vezes 100, seria as 500 pessoas já fogem por esse pavimento. Então, o valor de cálculo do Vinícius teria que ser 2.700. Então, 2.700 dividido por 75 daria 36 UPs. Se eu dividir isso por 5, eu não posso ter 7,2 escadas, eu teria que ter 8 escadas. Se ele tivesse utilizado, por exemplo, 2 aqui, né? 2 escadas, 2 unidades aqui, ele precisaria de 18. A situação do Vinícius foi interessante. Ele considerou, por exemplo, 5Ps, né? Daí ele adotou aqui, ao invés de 8, ele adotou 7 escadas. Beleza. 7 escadas. Vamos ver essa situação, que também é possível. Então ele adotou 7 escadas como solução. Ó. Beleza, então sobrou uma escada. Eu precisaria fechar 36 UPs. 7 vezes, se eu multiplicar por 5, eu vou chegar no valor de 35, né? Esse vezes esse. Então, teria 35 UPs. Então, ó, ele precisaria de 36. Então, para se resolver, ele precisaria apenas mais uma escada, né? De 1 UP, ok? Só que como você não pode adotar 1 UP, você teria que adotar uma escada de 1,20 m. Ok? Então a solução seria nessa, por mais que deu aqui 70, você não pode fazer uma escada menor do que, acho que se não me engano, 1,10 m, 1,20 m. Tá? Então essas seriam as respostas. Vamos ver agora da Viviane. Eu quero fazer cálculo por cálculo, pessoal, para que vocês aprendam isso aqui, tá? Então como devolutiva. Viviane, 39.000 pessoas, 18 vezes 3 aqui, ó, de saída. Então 39.000 pessoas. Vamos para Viviane. Então, Viviane. 39.000 pessoas, divididos por 5, que é da NPT 11, vamos colocar aqui, né? Daria uma população de 7.800. Quantas já fogem por portas? Já estão fugindo aqui, ó, 18 vezes 3. Então, 18 vezes 3, não sei de cabeça quanto que é. Vamos colocar lá, 18 vezes 3. Então, este vezes esse. Seria 54. Então, ela tem aqui, ó, 5.400 pessoas já fugindo. Vezes 100, né, que é por porta, dá 5.400. Este vezes este. 5.400 pessoas. Beleza. O que sobra de população? Sobra 2.400, que é o que deu o resultado aqui. Então, aqui, 2.400 pessoas. Divididas por 75, ela precisaria apenas 32 UPs. Essa que era a resposta que tinha que ser dada. E aqui, daí as soluções. Para a escada de 2,75, ela precisaria de apenas 7 escadas, ok? E para escadas de 2 UPs, ela precisaria de 16. Então, pessoal, essas seriam as respostas que vocês tinham que ter dado, né? Se você adotou 2,75, devia dar 7 escadas. Se você adotou 2,75 do Vinícius, teria que ter dado 8 escadas. Se adotou 2,75 do Jonas, teria que ter dado 10 escadas. Do Joelso, teria que ter dado 8. Do Elton, teria que ter dado 5. Tá? Essas eram as respostas, pessoal. Tá? Do exercício. Beleza? Então até aqui já é uma parte. Quanto à classificação. Beleza. Pela norma, deveria ser C. Ok? Essa seria a classificação. Pela norma. Quais os dados para dimensionamento da sua escada de emergência de acordo com a NPT 11? Então, quais seriam esses dados que eu preciso para dimensionar? Então, C, os dados seriam, né, acesso e descarga 100, escada 75, porta 100. Ok? Na outra tabela, ainda não seria essa aqui. Então, eu teria que ter ido lá para 9077. Quais são os outros dados que eu teria? Tá? E aí eu teria que ver aqui. Essa tabela aqui valeria, então, para esses dados, para o item I e para o item J. Não, desculpa, para o item aqui, ó, KLMNOP. Então, ela é uma modificação
você teria que ver a tua altura, né? Acho que quanto à altura, acho que todo mundo compreendeu, né? Por isso que eu dei alturas diferentes, ok? Então tinha edificação de média altura, tinha edificação de altura baixa, e tinha edificação, eu acho que térrea não tinha nenhuma, deixa eu ver, abaixo de 5. Tinha, olha lá, o Jonas, era quase considerado tinha que ser considerado como edificação térrea. Então do Jonas, aqui, né? Não, térrea não, desculpa, edificações baixas, seria o do Jonas. As outras eram medianas e tinha uma edificação de mediana alta. Então isso mudava a classificação. Quanto ao alfa, o pavimento era enorme, então tinha que ser de grande pavimento. Quanto à área dos pavimentos situados abaixo da soleira, grande pavimento. Com relação ao subsolo, pessoal, teria que ser, claro, que daria um grande subsolo. Quanto à área total, com certeza, pessoal, daria maior do que uma edificação muito grande. Tá? Então tinha esses valores, gama, W, beta, S e alfa, Q. Quanto à classificação, aqui poderia ser essa daqui, né? O Y, que é a edificações com estruturas de concreto, resistência ao fogo. Ok? Com mediana resistência. Se fosse a edificação do Z, não, a propagação do fogo não é fácil. E X, X aqui é muito fácil, né? E aqui é difícil. Então aqui seria prédios com concreto armado calculado para resistir ao fogo, com divisórias incombustíveis, sem divisórias leves, com parapeito. Então seria mais o item Z, desculpa. Tá? Então a classificação dessa tabela 4 seria Z. Porque aqui, cortina de vidro poderia entrar em shopping, edificações com janelas peitoris, de vergas peitoris, abertura do andar, menor do que 1 metro. Então isso aqui dependeria de projeto. E lojas com galerias elevadas, abertas e outras. Então poderia ser ou Y, ou poderia ser o Z. Prédios com concreto armado para resistir ao fogo com divisória de combustível, sem divisórias leves, com parapeitos de alvenaria sobre janelas, com abas prolongadas entre pisos. Bem, a não ser que tenha abas, né? Se tivesse abas entre os pisos, tudo bem. Então isso que vai definir entre Y e Z. E aí aqui essa tabela já está desatualizada, tá? Então vale a NPT 11. Com relação à distância a percorrer, vale a NPT 11 também. Tá? Então, com relação à distância a percorrer, eu teria que ver muito claramente aqui, ó. O item é C. Beleza. E aí eu tenho duas divisões. Eu tenho saída da edificação no piso de descarga. Tá? Então isso é com relação ao piso térreo. Porque as escadas têm que vir para os demais pavimentos. Ela tem que fugir. Claro, a escada vai fugir aqui. Ok? Ela vai fugir nesse pavimento, da saída da edificação. Ok? Então a distância lá no pavimento de saída, claro que durante o térreo, seria isso daqui. Agora, como eu tenho um outro pavimento, as escadas vão estar em demais pavimentos, pessoal, então eu teria que utilizar a tabela de baixo. Tá? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender o seguinte, eu tenho que entender se é saída única ou se é mais de uma saída. O que foi dado aqui, pessoal? Né? Tinha lá, aqui a especificação, quantas saídas tinha? Se era 2, se era 3, se era 2. Então aqui é mais de uma saída, o único que era com uma saída seria o Vinícius. Então aqui o valor correto deveria ser saída única para o Vinícius e mais de uma saída para os dois outros grupos. Aí você teria que definir se é sem chuveiro automático ou com chuveiro automático. Então vocês não especificaram se era sem chuveiro ou se era com. A maioria dos shoppings é com. Então daria, por exemplo, com mais de uma saída e aí detecção de fumaça. Daí você pode colocar ou com detecção ou sem. Tá? Então, por exemplo, seria esse valor aqui, pessoal, 90 metros lá no térreo. Mas como não era no térreo, então o valor correto seria esse. Para mais de uma saída, ok? E aí, sem detecção de fumaça, deveria ser esse. Quem tinha o caso de uma saída só? Então deveria especificar, né? Com chuveiro automático, e aí teria que ser este valor, 55. E quem tinha apenas uma saída, mas colocou sem detecção de fumaça, 45. Então isso depende, pessoal, dessa especificação que você põe aqui. Tá? Então o correto seria esses 4 valores aqui embaixo. Certo? Então a maioria colocou 45 metros, isso pela NPT, desculpa, por essa norma aqui, aí foge, tá? E aqui essa aqui está desatualizada. Então deveria ser pela NPT 11. Ok? E aí com relação ao tipo de escada, ok, C, e aqui pela altura da edificação você teria que escolher. Tá? Se era C3, se é C3, né? Então você teria que escolher aqui essa parte de baixo. Então quem estava entre 6 e 12 teria que ser escada EP. Quem estava entre 12 e 30 tinha que ser a prova de fumaça. E quem estava abaixo de 6, ok? Tinha que ser não enclausurada. Então teve uma altura lá que a escada deveria ser NE e não EP.
Tá? Então é isso que define o tipo de escada. Ah, então vamos. O que é NE, professor? Agora tem que ir lá na BR 977. Quem caiu NE deveria ter feito esse desenho aqui. Ó. Deixa eu ver. Vamos ver. NE. Ó. Essa aqui, escada enclausurada. Escada enclausurada protegida. Essa é EP. Tá? O que seria NE? Seria uma escada não enclausurada. Vamos ver se eu acho ela aqui. Quer ver? F NE. Deixa eu ver. Escada não enclausurada. Ó. E aí ele teria que vir para a norma aqui, ó. Escada que, embora possa fazer parte de uma rota de saída, se comunica diretamente com os demais ambientes, como corredores, halls e outros em cada pavimento, não possuindo portas, corta-fogo. Tá? Então, se você caiu no C3 aqui, ó, abaixo de 6 metros, você deveria ter feito um projeto de uma escada NE. O que é uma escada NE? É uma escada que conecta direto. Professor, o que seria isso? Tá? Aqui eu estou com alguns desenhos, algum desenho. NE, pessoal, é assim, ó. NE não tem escada prova de fumaça. É mesmo que acontece no subsolo do estacionamento de veículos. Escada não enclausurada é assim, ó. Tem porta, professor? Não, não tem porta prova de fumaça. Não enclausurada, então deveria ser assim, pessoal. O que é não enclausurada? Não fechada. Ok? Não precisa fechar essa porta. Poderia ser assim, ou poderia ser que nem a prefeitura, pessoal. A prefeitura de Ponta Grossa é assim, ó. As escadas lá são abertas. Aqui está o corredor, né? Aqui está o corredor, aqui está o corredor. Isso é uma escada não clausurada, ok? Então quem pegou abaixo desse valor, abaixo de 6 metros da tabela, deveria ter feito um projeto de uma escada não enclausurada, NE. Beleza. Tá, vamos lá pro próximo. Quem pegou escada protegida, pessoal, não deveria ter feito duto de entrada e nem deveria ter feito duto de saída. Porque a escada protegida é essa. Escada enclausurada protegida, é a EP. Tá? Então vamos colocar lá. Protegida. Ó. Escada enclausurada protegida. Escada devidamente ventilada, situada em ambiente envolvido por paredes corta-fogo, dotada de porta resistente ao fogo, beleza. Então tem porta. Tá? Então ela deveria ser fechada. Tá? Então a única diferença da NE para EP é o que? Ela tem uma porta à prova de fumaça. Só isso. A NE é sem porta. Tá? E só que na EP deveria ter feito a representação das janelas. Tá? Então ela precisaria dessas duas janelas. Aqui, essa era protegida. Quem caiu com prova de fumaça porque a altura ultrapassava 12 metros, ó, quando a altura era entre 12 e 30, cai aqui a prova de fumaça. Beleza? Então quem estava nessa situação deveria ter desenhado uma escada assim. Vamos lá. Deveria ter desenhado uma escada assim, ó, pessoal. Com duto de entrada e com duto de saída de ar, ok? E tem o corredor da anticâmara, deveria ser previsto também, beleza? E a escada aqui poderia ter abertura, tudo bem, tá? Prova de fumaça. Só que quem pegou a prova de fumaça deveria tentar para isso aqui, ó. Escada enclausurada, prova de fumaça. Escada cuja caixa é envolvida por paredes corta-fogo, dotada, beleza? É por anticâmara, então, cujo acesso é por anticâmara. Essa que é a característica da prova de fumaça. Igualmente enclausurada ou local aberto, de modo a evitar fogo e fumaça. Beleza. O problema da PF é que ela precisa de dutos. Tá? Duto. Deixa eu ver. Entrada.
Duto de entrada de ar e duto de saída de ar. Vamos lá. Vamos ver se eu acho aqui. Ó, prova de fumaça. Então, item 4.7.11. Então, tinha aqui as especificações, e aí ele tinha as especificações da anticâmara, que ela deveria ter comprimento mínimo, isso é o mínimo, tá? Pé direito, beleza. Ser dotado de parede de porta-fogo, ser ventilada por dutos de entrada, dutos de saída, beleza. E aí, com relação aos dutos, tem aqui, né? Só que a área mínima, pessoal, do duto deveria ser 0.84. E quando ele for retangular, tem que obedecer a proporção máxima de 1:4. O que é isso? Era a única especificação dessa parte. Então, 0.84 era o mínimo, tá? E ele deveria ser retangular. Então, a proporção máxima tem que ser 1:4. O que é isso? Você tem um desenho aqui, ó. Para que fosse bem acertada essa questão, você teria que calcular aqui a área. Por exemplo, deu 1.12. 1.22, então é mais de 0.84, beleza. E o que é a proporção de 1:4? Significa se você tiver 80 centímetros aqui, o máximo de comprimento que você pode ter aqui é, por exemplo, é 4 vezes 80, então 8 vezes 4, 36, então seria 3,60. Então tinha que cuidar para não ultrapassar isso daí, fazer um duto muito comprido, tá? Era no requisito da norma. Então, quando retangular, obedece a uma proporção máxima de 1:4. Beleza? Era isso daqui que tinha com relação a cálculos, pessoal. E aí, no corte, o duto de entrada e saída tem que ter uma distância mínima de 2 metros. O que seria isso? Vamos ver se eu tenho algum corte aqui. Aqui, ó. Isso. O que é duto de entrada, duto de saída? Então, eu tenho que ter que no corte, isso daqui, o mínimo tem que ser de 2 metros. Aqui está bem grande, está 5 metros, então essa seria a situação. Beleza. Que tem uma outra situação que eu queria falar bastante também, que era com relação à casa de máquinas, tá? Tem gente que ainda não entendeu como é que funcionaria isso daqui. Então o que seria certo? Por exemplo, se aqui estava a caixa do elevador, eu deveria copiar isso daqui, beleza? E a máquina fica, pessoal, ao longo disso aqui, ó. Ela fica sob a caixa do elevador. Então o que eu tenho? Ela tem um pavimento lá em que, por exemplo, isso daqui eu teria que preservar, tá? Então toda a parte de paredes, essas coisas, eu deveria manter. Não sei de quem que é isso. Eu não sei desagrupar essas coisas, porque eu nunca uso grupo. Beleza. Ó, aqui, o que eu fiz? Eu copiei a área do elevador, eu vou manter a parte dos X, ok? Que são os vazios do elevador. Vou focar só no elevador, não vou focar nos chefes. Então o que tem que fazer? A área da casa de máquinas tem que ser a área do elevador, ok? Aqui, na frente disso daqui, eu teria que fazer uma veneziana de manutenção. Então tem uma janela aqui, ó, tá? Tem que ter uma abertura, pessoal, na frente disso daqui. Como se fosse uma porta, mas não é uma porta. Então, vamos fazer uma veneziana aqui, ó. Então teria que aparecer isso aqui, ó. Então, de representação. Então aqui eu tenho uma janela. Tá? Vamos colocar lá, ó, fiz aqui como se fosse a representação de uma janela. Só que isso aqui provavelmente deveria ter sido representado em projeção, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, vou colocar em projeção. Porque a parte da casa de máquinas vai ficar aqui. Imagina que, por exemplo, essa parede, o certo seria continuar. Aqui continua. Tá? Essa parte aqui, eu deveria transformar isso, pessoal, num guarda-corpo, tá? Então isso aqui, por exemplo, vamos dar de layer aqui só pra vocês entenderem. Aqui é como se fosse uma linha média, tá? Aqui, vamos imaginar que isso aqui é a linha da parede. Então é isso que deveria acontecer. Ó, aqui formaria um guarda-corpo na frente. Essas partes aqui teriam que ser em projeção, porque aqui forma um piso de manutenção, beleza? Aí, aqui, a parte da parede, vai ficar lá atrás. Então aqui fica uma plataforma, ok? Muitas vezes, por exemplo, essa janela de manutenção, eu tenho que ter em todos os elevadores, tá? Então o que me sobraria? Claro que aqui eu tenho um duto. Então eu teria que colocar aqui, pessoal, uma escadinha de marinheiro pra subir aqui, tá? Então vamos lá. Aqui, ó. Uma escadinha de marinheiro aqui, ó. 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. Vamos ver. Vamos jogar isso aqui pra cá. Fazer uma gambiarra ali. Pra simular como é que seria essa escadinha de marinheiro. Vamos lá. Tem que ter uma escadinha de marinheiro aqui, ó. Pro cara vir aqui e subir aqui em cima, ok? Ele sobe pra fazer a manutenção. Aqui deveria aparecer um furozinho, tá? E aí eu não passo esse X aqui, tá? O X deveria ser, pessoal, aqui, ó. Que é onde vai passar a rodana do elevador, tá? Então é isso que acontece dentro dessa casa de máquinas. Então no posicionamento do elevador deveria ter esse vazio aqui, certo? Então essa aqui que é a minha solução em plano, tá? E aí quando você escolhe de corredor aqui na frente, claro, é uma questão de trabalho. Eu vou colocar um 20 aqui, ó, né? Como se fosse o mínimo pra poder circular aqui dentro, beleza? Então isso aqui seria o mínimo pra poder fazer essa manutenção. Então mínimo 1,20 m. Fechou, tá? Então aqui seria a parede, tá? E aí eu tenho que prever pelo menos um alçapão aqui, ó, em algum lugar, pra eu vir lá de baixo, né? E nesse alçapão eu deveria ter lá também, não sei se tem às vezes essa escada de marinheiro ou não, né? Vou colocar aqui, ó, só pra vocês entenderem. Tem uma escada de marinheiro aqui pra poder chegar aqui, ok? Então eu tô vindo lá de baixo, eu pôr um alçapão. Então muitas vezes acontece isso, tá? Assim, subir aqui em cima, beleza, sai por aqui. E aqui tem uma outra escadinha de marinheiro pra cá. Como é que seria esse corte, pessoal? Aqui, ó. Tá? Esse corte deveria ser assim, ó. Aqui, né?
Tá, vamos fazer aqui como se fosse um piso de uma laje. Beleza. Vamos colocar aqui com 15 centímetros. E fechou lá. Tá, tem uma laje aqui. Esse é o piso onde está o cidadão. Ok, vou simplificar pra não complicar muito aqui. Aí eu preciso aqui um espaço de 1,5 m. Mas 1,5 m não tem uma... Isso vai depender, pessoal, do catálogo do elevador, tá? Mas aqui eu deveria respeitar, ter aqui um alçapão de manutenção aqui. Então aqui eu verificaria isso aqui como se fosse uma janela, tá? Então já não seria mais em projeção, pode fazer um corte. Tá? Então aqui é parede. Então parede. E aqui vai ser laje aqui embaixo, vou pintar da mesma cor. Beleza? Acima disso, eu posso colocar aqui uma outra laje, que é onde vai ficar o elevador. Então os elevadores vêm, aqui passa, esse não tem, esse é um corte, tá? Aqui é onde o elevador tá seguindo. Aqui embaixo são os pavimentos inferiores, ok? Então não sei quanto foi colocado de pavimento inferior, mas vamos imaginar que aqui, por exemplo, tem mais um pavimento aqui, ó. Vamos exagerar, colocar ele bem baixinho. Então a parede vai lá embaixo e parede. Aqui, ó, que é a parte do elevador, ok? Então aqui é na frente do elevador, da parte da casa de máquinas. Aí o que acontece aqui em cima? Aqui em cima, geralmente, acontece ou assim, ou às vezes é feita uma muretinha aqui, ó. Tá? Só que essa solução não é muito comum, então o normal é fazer assim, questão de manutenção e tal, né? Questão de água, essas coisas, a água não fica parada ali. Ó, então essa deveria ser, pessoal, a solução do desenho da casa de máquinas. Então tem uma janela na frente disso daqui, ok? Tá, por que foi feito aqui? Porque aqui tá a porta do elevador, beleza? Aqui tá a porta. Vamos fazer ela lá em vista. Aqui tá a porta do elevador. Beleza? Aqui deveria seguir, né? Nos pavimentos de baixo, isso aqui segue, tá? Ó, segue. Aqui temos o elevador, pessoal. O elevador veio, parou aqui. Beleza? Tá. E aí, o que vai acontecer? Tem aqui uma rodana, ok? E aí tem uma casa de máquinas aqui, que é uma casa de máquinas enorme, que é pra... Muitas vezes pra resolver, pessoal, deixa eu tirar esse filtro daqui. Que é pra resolver esse negócio do elevador, tá? Então vamos fazer aqui meio que exagerado e tal. Mas aqui tem os cabos do elevador, tá? Que vão ficar aqui. Então tem a parte de cima do elevador aqui, que tem umas caixas, tem umas coisas aqui que fazem manutenção, pessoal. Aqui em cima do elevador, tá? Então tem aqui essas caixas que vão receber a parte dos cabos, ok? E aqui, esse cabo tem que passar. Então essa laje aqui, ao longo daquele desenhozinho lá, que a gente fez aqui, ó, ela tem que ser furada, né? Então vamos copiar isso aqui pra cá. E aqui, e aqui. Então, a minha abertura no corte deveria aparecer aqui, ó. Isso quem fez, né? O desenho da casa de máquinas, do corte da casa de máquinas. Aí, ó. Essa que seria a forma correta de representar. E aqui fica com linha de janela? Não. Aqui fica só como vista. E aqui dentro tem uma rodana, né? Uma rodana que vai receber esses cabos aqui. Eu vou fazer gambiarrada aqui só pra vocês entenderem. Então tem as rodanas aqui, tá? Que recebe isso aqui. Ah, e por que precisa dessa janela? Porque quando esse elevador parar aqui, precisa vir o cidadãozinho aqui, ó, o Jonas, né? Tá ele aqui, ó. E aí, o Jonas vai ter que entrar aqui dentro. O bichinho vai ter que sentar aqui. Olha lá, vamos ver se consigo representar ele aqui. Aí. Olha o Jonas aqui, ó. Ele vai ter que entrar aqui dentro, pessoal, pra fazer manutenção. Então por isso que na casa de máquinas eu preciso dessa porta aqui, que ela é representada aqui, né, em projeção, tá? Essa escada aqui, aonde que ela estaria? Lá em cima. Então, como é que funcionaria isso? Essa escada, pessoal, teria que estar aqui, ó, né? Vou representar ela mais ou menos aqui, ó. Vamos pegar o Jonas aqui, vamos mover o Jonas aqui. Vou jogar ele lá pra fazer manutenção aqui, ó, lá nas rodanas, lá em cima. Aqui, pessoal, é aquelas escadas que funcionam dessa maneira aqui. Como é uma escada de marinheiro, né? Então, só não é feito, não funciona porque eu tô gravando um vídeo já. Então, cada 15 ou 16, não sei. E aí eu tenho a escada de marinheiro em corte aqui, ó. Tá? Isso aqui já não existiria. Então tem as barras aqui, né? E aí aqui atrás eu teria que ter uma outra barra para sustentar essa escada aqui. Vou colocar ela com 3 aqui. Claro que eu não vou detalhar isso pra fazer como se fosse essa parte que são tubos em corte, né? Então isso deveria ter sido representado, tá? Beleza? E aqui, um apoio lá embaixo pra sustentar aqui. Então você sobe na vertical aqui. Enquanto tem planta, eu tô vendo a barra horizontal, né? Aqui eu tô vendo essa barra em corte. Então eu subo aqui, beleza? Para essa manutenção. Tá? Esse seria o corte da casa de máquinas. Então é bom que vocês se lembrem disso. O que mais? Tá, isso com relação a detalhes. Então, escada não clausurada, escada prova de fumaça tinha que ser de acordo com a norma. Tá? Então, beleza, pessoal. Eu só fiz passagem devolutiva porque os cálculos, eu acho que 100% correto ninguém acertou. Teve um aluno que chegou bem próximo do resultado, mas ainda assim não acertou. Por isso que eu tô passando, pessoal, pra vocês verem qual seria a forma correta de calcular, beleza? Falou!